Bom dia, gente. Bom dia. É bom ver aqui cheio. Meu nome é Jorge, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jorge, quem me conhece, meu nome continua mesmo. Então hoje a gente veio conversar um pouco sobre lei de liberdade. E eu vou pegar algumas vezes a cola no meu bolso, porque eu acho importante passar o texto que está escrito, como está escrito. Então, para falar de lei de liberdade, primeiro a gente tem que entender de onde está vindo a ideia, onde a gente pegou a forma das coisas. Nós estamos utilizando o Livro dos Espíritos como a referência para a gente poder falar sobre lei de liberdade aqui. E no Livro dos Espíritos está dentro das leis morais ali. Você tem lei de liberdade dentro das leis morais. E aí, eu acho interessante, aí, como eu gosto de falar, quem não participou de um estudo meu, aqui a gente está fazendo estudo. Então, o estudo é a gente conversar, trocar ideia, construir conhecimento. A diferença que eu acredito que seja de eu estar aqui na frente ou estar sentado aí é que eu estudei o tema previamente. Eu sentei, peguei os livros, peguei fonte, mas como a gente é singular, cada um de nós tem uma experiência diferente, uma vivência diferente, baseada na nossa vida, nas nossas vidas, é bom a gente contribuir com o ponto de vista do outro, porque aí a gente consegue entrar em harmonia mesmo, ou olhar para alguma coisa que a gente nunca teve a capacidade de olhar. Então a gente pode escutar outra pessoa falando de uma coisa que você discorda completamente, mas aquilo ali vai fazer você pensar sobre aquilo que você tem dentro de você, se está certo, se não está. Então, quem quiser acrescentar, quem quiser falar, eu vou ficar muito feliz, porque a ideia é que a gente saia daqui com conhecimento construído em conjunto. Beleza? Então, só para poder fazer essa introdução. Então, voltando ao que a gente estava falando, está nas leis morais. E aí eu tenho uma pergunta, o que é moral? Porque a gente vai falar de leis morais. Então, o que é moral? Aquilo que você acha correto. Aquilo que a gente acha correto? Um código de conduta. Código de conduta. Legal. Legal, é uma coisa legal da gente poder pensar, né? E aí, mais alguém? Pensa o que é moral, traz. A gente pode trazer que a moral é a régua que a gente tem em relação ao que é certo, errado, o que é bonito, o feio, o que é bom, o que é mal. Então, a gente tem a nossa régua, certo? Cada um de nós acha que alguma coisa pode ser amoral, enquanto outra pessoa acredita que aquilo é moral, moralmente aceita. Então, a moral é a nossa régua interna mesmo. A partir da nossa vivência, a gente vai tendo contato com as pessoas, contato com outras coisas, e a nossa régua vai se ajustando a alguma coisa. Mas como aqui a gente está falando de leis morais, a gente está falando, buscando a compreensão das leis divinas. Então, a régua de Deus, ela é a melhor régua possível. Então, para a gente poder entrar nessa conversa, lá no capítulo das leis morais, cada uma das leis vai ser uma parte que vai auxiliar a gente a equalizar a nossa régua com a régua de Deus. Beleza? Seria a nossa conduta? A nossa conduta, ou como a gente enxerga as coisas, como a gente pensa. A nossa conduta, sim. A minha conduta ela é baseada em alguma coisa. É uma lei divina. Uma lei divina, ou como eu compreendo. Porque, por exemplo, dentro da minha casa eu faço coisas que em outras casas pode ser estranho. Completamente estranho. Ou que não deveria fazer. Ou que eu não deveria fazer. Então, por exemplo, se na minha casa eu não preciso lavar a mão para poder me alimentar, na minha casa não precisa. Na casa das outras pessoas é comum. E aí, com o tempo, isso foi se tornando comum em várias casas. Por quê? Porque foi descoberto que se eu não lavar as mãos, uma doença pode acometer o meu ser. Então, eu aprendi com o tempo, com a experiência das pessoas, que o lavar a mão era necessário para a alimentação. Então, é uma das coisas que a gente vai avaliando, e aí a gente vai chegando no correto para a gente poder entender as responsabilidades que a gente tem de executar ou não. Então, hoje, quando eu vou me alimentar e não lavo a mão, eu estou aceitando a responsabilidade de eu ter uma doença. E de um outro também, de contaminar. Ou de contaminar uma outra pessoa. Então, é uma responsabilidade. Mas aí só tem responsabilidade quem conhece. Quem colocou isso na régua pessoal. Porque a gente pode passar por várias coisas e a nossa régua ali continua do mesmo tamanho. Não me importa. Continuo fazendo o que eu tenho que fazer, faço o que eu quiser da minha vida e não me importo. Certo? Então, cada um de nós tem uma régua, mas aí a gente tem que pensar na régua principal, que é a régua de Deus, e ele tem uma régua absoluta.
Ele não muda, as leis dele não são mutáveis. Elas estão lá, a gente é que vai entendendo elas. E aí, hoje, nós pegamos a lei de liberdade para poder conversar. Eu gosto sempre de começar na conversa sobre lei de liberdade, falando o versículo, conheceis a verdade vos libertará. E aí, todo mundo conhece a frase, todo mundo tem como base, e esse a gente pretende chegar no final com uma compreensão dessa frase. Beleza? Tá, então para começar, o que é liberdade? A gente vai falar da lei de liberdade, o que é liberdade? É o direito de ir e vir. Direito de ir e vir? De fazer. Não está preso a algo. Não estar preso a algo. Legal. Fazer o que quer. Fazer o que quer? Interessante. Interessante. É porque a gente tem esse aspecto. Eu vou pegar a definição do dicionário. Eu acho bem interessante a definição do dicionário. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio. Nós vamos entrar no livre-arbítrio ainda, calma. De acordo com a própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. Dicionário. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos direitos de cada cidadão. Definições. Então, para a gente poder entender como é trazida a liberdade para a gente, através do dicionário. Pessoas que sentaram, pensaram, entenderam através da expressão que a liberdade tem outras palavras que significam essa liberdade que a gente está buscando. Então, a liberdade, como é que é legal? No conceito da palavra, fala assim, é de exercer o meu papel sem afetar o outro, sem prejudicar ninguém. E aí é interessante, né? Porque aí, como é que você me dá o conceito de liberdade já atribui um limite? Difícil, né? A sua liberdade começa onde termina do outro. Legal, eu gosto muito dessa frase. Mas aí é uma coisa pra gente poder pensar. E o Kardec também pensou nisso. Na pergunta, daqui a pouco eu leio o número dela, ele pergunta assim, pode um homem gozar de total liberdade na Terra? Não. Por quê? Você não vai sair. Porque a gente não vive sozinho. Porque a gente não vive sozinho. A gente não vive sozinho. Tem regras. Tem leis que ele precisa seguir. Tem leis que ele precisa seguir. Mas lá no início de tudo, quando não tinha lei nenhuma. E É aí? uma moral. Hã? Liberdade com morais. Liberdade? Lei do mais forte. Lei do mais forte. Então, nessa época aí os animais dominavam, né? Porque a gente nunca vai ser mais forte que os animais, aí é complicado. Mas aí a gente é inteligente, né? Tem esse detalhe. Mas aí é legal a gente poder conversar isso, porque já é atribuído que parte da minha liberdade depende de onde eu vivo, com quem eu vivo e como eu vivo. Já traz um limite. E os espíritos respondem falando, não mesmo. Não. O homem não pode gozar de liberdade plena, completa. Por quê? Porque a liberdade dele começa quando a liberdade do outro começa. Dele termina quando o do outro começa. Então, ele determina esse limite. Eu tenho um dever para com o meu próximo. Não tenho só um dever para com o meu próximo. Eu tenho um dever para com a casa em que eu vivo. Eu tenho um dever para com as plantas que eu cuido. Eu tenho um dever para os animais que eu trato. Eu tenho um dever com o ambiente em que eu moro. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? Mas aí o Kardec fala assim, mas peraí, não há nenhum lugar que o homem pode exercer o livre-arbítrio dele com toda a liberdade? Aí o Espírito fala para ele assim, tem, tudo bem. Seguinte, como um andarilho no deserto. A partir do momento em que entrar mais alguém naquele deserto, não tem vegetação alguma. No deserto, um andarilho, no deserto, não tem ninguém em volta dele. Vai ser ele com ele. Então, quando é você com você, você tem a liberdade de fazer o que você quiser, mas às vezes, para você fazer alguma coisa, você vai precisar entrar em contato com o meio, vai precisar entrar em contato com outra pessoa. E isso é uma coisa reconhecida pela nossa vida. A nossa vivência traz isso. A gente cresce em uma família e dentro daquela família há regras. Há limites mesmo, impostos. Pelo pai, mãe, pela gente mesmo. Pela influência dos espíritos, né? Pela influência dos espíritos também, que a gente não está sozinho.
Ordinariamente. Ordinariamente. Não estamos nunca sozinhos, a gente Não. nunca vai conseguir exercer plenamente o livre-arbítrio sem influência, nem que seja do mundo espiritual. Mas, O nosso mentor. sim, tem essas influências, mas a gente ainda exerce. Essa é a diferença. É o que eu estava conversando ontem, eu estava conversando com um grupo de meninos e meninas de 12 a 15 anos. A gente estava conversando sobre mediunidade. E aí eu falei assim, pode o espírito tomar o corpo de alguém e fazer algo por ele? Sem ele permitir, Não, não pode. Senão seria injusto. Injusto. Deus não atuaria. Eu preciso permitir. Há um limite. Então, quem executa a ação pelo meu corpo, pelo instrumento que Deus me deu, sou eu. Eu sou o filtro. Então, na interação mediúnica, eu sou o filtro. Sem interação mediúnica, eu continuo fazendo a ação. Posso influenciar? Posso. Mas a influência não significa que eu não quis fazer aquela ação. Às vezes eu não concordo tanto assim, eu executo por outras pressões. A pressão interna, né? É a gente mesmo contra a gente, às vezes. Mas essas impressões que são causadas na gente, dirigir não é eu estou andando pelo carro. Puxou o volante, o carro vai se ele quiser. Mas o carro não tem vontade, né? Tem esse detalhe. Então, não dá para comparar uma pessoa com um carro. Às vezes assusta, né? Ordinários são eles que vos dirigem. É porque a gente pensa num carro, quando a gente pensa no dirigir, né? O carro não pensa. O carro não pode contrapor os pensamentos que eu estou tentando inferir naquela pessoa. A pessoa vai agir do jeito que ela quiser. O sim é sempre nosso. O sim é sempre nosso. A atitude é sempre nossa. Obviamente que quem está com a gente, acompanhando a gente, dependendo da nossa ação, influenciou, tem a sua responsabilidade sobre aquilo. Às vezes a responsabilidade não vai estar com a pessoa que eu causei o mal porque eu segui um conselho ruim. Vai estar comigo porque eu vou questionar ele porque do conselho ruim. Então, tem esse... Então sempre vai ter a vontade da gente. Né? Sempre. Sempre vai ter. Sempre. Sempre. Se você não quiser, você tem que conseguir que Não seja o contrário. Você nunca vai ser forçado a fazer nada. Sempre. E aí te atribui responsabilidade presente. É interessante por conta que a gente pode entrar em 500 conversas aqui só pensando sobre livre-arbítrio, que é onde a gente vai cair agora. Então, livre-arbítrio. Porque a gente está falando dos limites da liberdade. A gente pode fazer tudo que a gente quiser. Livre-arbítrio. Porque dá a ideia de que a gente pode tomar a decisão pelo que a gente quer, certo? Mas é assim que funciona? Fazer, a gente pode fazer qualquer coisa. Pode. Mas vai ter consequência. Não, mas aí eu vou perguntar Eu então. posso querer Eu voar gosto- aqui agora e eu- depois esborrachar. Eu gosto dessa conversa. Porque quando a gente fala de livre-arbítrio, no conceito, na ideia, ou de liberdade, no conceito, na ideia, a gente tem a ideia de que a gente pode fazer tudo que a gente quiser. Que a gente não vai ser limitado por nada. Que eu escolho o que eu quero fazer. E aí, voltando para a nossa ideia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, essa é a frase que eu gosto de tratar quando a gente vai conversar sobre livre-arbítrio. Mas aí a pergunta concreta, a gente consegue voar agora? Consegue? Não. Ué, mas eu não tenho livre-arbítrio. Mas nós temos limites. Tem A gente limite? tentar, mas esborrachamos. Não, eu quero voar agora, aqui. Não precisa nem pular ali, não. Eu quero voar aqui. Como faz? Levitar, então. Ah, como é que eu levito? Funciona? Dá pra fazer? Por quê? Porque apesar de você ter livre-arbítrio, você Aham. não tem a Poder. capacidade de fazer isso. Tem Está que regido poder. por um conjunto de leis físicas. Eu estou regido por um conjunto de leis físicas. Tem uma lei que está me puxando para o centro da Terra que me mantém ali, certo? Mas se eu quiser voar, eu posso voar? Porque não fala. Não. Posso. Agora não. Mas se eu for para o aeroporto, posso. Certo? Não é? Então, por quê? Como é que a gente fez para poder aprender a voar? Uma coisa que o pássaro faz naturalmente. Observando isso. Observando, entendendo, descobrindo como funcionam as leis. A gente foi melhorando com o tempo. A gente foi tentativa e erro, esborracha ali, machuca, engessa, espera, volta, vamos pensar como é que faz esse trem de novo. Santos Dumont foi lá, programou, projetou as coisas, estudou sobre... E aí,
foi conhecendo a lei que rege a gente e foi se tornando mais fácil lidar com essa lei. A lei, ela permite com que a gente chegue em um ponto. Então, hoje, se a gente tem avião voando para qualquer lugar, foi porque a gente precisou entender ela. Então, a compreensão, o conhecimento, a vivência, a experimentação fez com que a gente pudesse ter a liberdade de sair daqui e em 40 minutos estar em São Paulo. Quantos meses demorava para poder fazer essa travessia a pé, de carro? Muito maior. Então, essa liberdade foi conquistada. A liberdade de fazer um voo foi conquistada. E como é que ela foi conquistada? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a gente ganhou essa liberdade porque a gente conheceu a realidade da lei da gravidade. Não só da gravidade, né? Tem dos ventos, tem todas as outras leis ali que a gente precisa ter esse entendimento. Então, a liberdade é dada àquele que compreende a verdade. Vou colocar isso de um jeito mais prático para a gente. Eu posso entregar uma tesoura de ponta na mão de um menino de 1 ano? Poder posso, mas eu vou estar assumindo a responsabilidade. Faria isso? Não. Por quê? Está correndo risco. Estou correndo risco. Eu tô assumindo a responsabilidade daquele menino se ferir e eu ser responsável por aquilo. Por quê? Porque ele não conhece, ele não sabe mexer, ele não sabe manipular aquilo ainda. Não tem responsabilidade para com aquilo. E aí que é interessante a gente entender a nossa relação de livre-arbítrio com Deus. Porque Deus, se a gente não entrega uma tesoura de ponta na mão de uma criança de 1 ano, Deus não dá a liberdade para a gente de acordo com aquilo que a gente não consegue lidar. Então, se eu tenho a responsabilidade, conheço aquela lei, conheço aquela ideia, consigo pensar no próximo, ele vai me dar oportunidades. Mas aí não é oportunidade material, não, é de circunstância, é diferente. A matéria serve como circunstância, ela é ferramenta. Então essa liberdade é nos dada a partir esperando com que a gente consiga algo. Então, o livre-arbítrio é dado de acordo com a evolução que a gente tem. E aí é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a liberdade que a gente conquistou com o avião, eu estou dando um exemplo físico para a gente poder ter materialidade. Com o avião, é a mesma liberdade que Deus deu para espíritos mais elevados de poder construir mundos. Auxiliar a construir mundos, né? Construir a Terra, construir planetas e assim vai. É uma coisa mais distante da nossa realidade, da nossa visão. Então, o livre-arbítrio ele funciona desse jeitinho que a gente vê no crescimento das pessoas. Vai tendo responsabilidade com aquilo que vai tendo liberdade. Eu posso ter a liberdade aí. Eu tenho liberdade de pensamento? Posso pensar tudo que eu quiser? Pode? Pode. Hã? Pode. Mas nem tudo convém. Aí Nem posso tudo fazer- convém. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Aham. A gente, tudo será dado, né? Mas será que a gente perde mediunidade também? Será dado? Perder mediunidade? Pede. Pede? Com certeza. Com certeza. Mas quando Bom, a pessoa fica louca? quando a pessoa fica É louca, por causa da mediunidade? talvez não. Talvez ela não consiga lidar com aquela circunstância. Vai precisar conversar com alguém, vai precisar procurar alguém para poder auxiliar. Vai precisar, de fato, entender melhor como funciona a mediunidade. Porque, às vezes, vou dar exemplo. Se você não faz ideia de que você tem diabetes, você precisa tomar um remédio todo dia para poder que aquilo fique igualado. Você começa a passar mal com uma frequência muito alta, você não sabe disso. Você vai no médico. O médico te esclarece, te dá entendimento, te dá coisas para serem feitas em relação àquilo que você precisa fazer. Aí é a sua escolha, você vai cumprir o que o médico está te falando. Mas aí precisa pedir ajuda. Da mesma forma. Mediunidade é da mesma forma. Precisa pedir ajuda. Tem pessoas que trabalham com isso há muito tempo. Então, às vezes vai precisar lidar ali. Às vezes é mediunidade, às vezes vai precisar ir no psicólogo para poder tratar outra coisa. Então, saber entender direito a circunstância que te envolve, que se envolve, para poder ter um tratamento adequado. Às vezes aprender a lidar.
Tem um caso na família. Tem um caso na família. A minha mãe, quando ela virou espírita, ela tinha mediunidade muito, muito forte de ver pessoas. Ela via tudo. Assim. Dona Rita é uma médium que ela tem a vidência, né? Ela vê as coisas, vê as pessoas de outro mundo, do outro plano, não sabe a diferença entre pessoa viva e pessoa desencarnada, na época, né? E aí ela foi no tratamento foi falar para ela, você quer entender o que você está passando? Passou para ela uma quantidade de coisas para ela poder ler, ela estava muito ansiosa com aquilo, entendeu, e aí passou-se anos desde daquele primeiro contato, desde que ela começou a estudar, quando ela começou a entender melhor, e esse entendimento deu a liberdade para ela exercer a mediunidade dela de forma controlada, responsável. Então, os quadros que levaram ela até lá eram sintomas de uma coisa que ela tem. E dessa coisa que ela tem, ela conseguiu aprender a lidar com aquilo. Ela teve liberdade para poder continuar vivendo. Igual eu estava falando da pessoa que tem diabetes. Ela tem a liberdade de fazer e comer as coisas, mas ela precisa do tratamento dela para poder estar ali, firme e forte. Então, é necessário um tratamento, é necessário observar, é necessário se entender. Porque a liberdade vem da compreensão. É o que eu tenho a primeira frase que eu falei, a liberdade vem da compreensão das coisas. E aí, a lei de liberdade é interessante, porque ela está nas leis morais, que a nossa moral começa a ser adequada de acordo com a nossa régua. E a nossa régua começa a chegar na régua de Deus, de acordo com a vivência e com a compreensão que a gente vai tendo da vida. E a compreensão não vem só pelos livros, a compreensão vem pela vivência. A compreensão... Eu escutei uma pessoa falando muito tempo atrás, falou que podia adormecer e que Pode. não ia voltar, né? Pode adormecer. Não, pode... Aí só, mas acaba voltando, né? Porque Mas pode voltar. Não adormece nada, então não quero... Não, adormece. Eu já vi caso de mediunidade... Mas não tem como tirar. Não tem como. Não tem como. Porque isso é uma coisa do próprio corpo mesmo. Mas quando ela volta também, não fala o tempo também que vai ficar adormecida. Não. Então sempre tem o direito de escolha. Tem. Mas aí é o ponto. Seu direito de escolha começa agora, nessa vida? Nosso direito de escolha começa desde lá de trás. Desde lá, mas de quando a gente não sabe, a gente só sabe lá agora. Então... E eu gosto muito de uma frase do Emmanuel. É uma frase que ele fala assim: você quer saber das coisas da outra vida? Quer saber como você foi? Você fica louco. Quer saber o que aconteceu? Observa o que você faz com você quando você está sozinho. Observa quem é você. E aí você vai descobrir o que de fato é necessário para entender o porquê que você está nas coisas que você está passando. A nossa vida de hoje é reflexo de tudo que a gente foi. Então a gente não precisa voltar para saber que eu fui o servo de um palácio de tal lugar, não. Não interessa o local. O que interessa é o que está dentro. O que interessa é o tanto de amor que a gente já construiu, o tanto do reino de Deus dentro do nosso coração que foi acrescentado. Então, a gente obviamente escolheu coisas lá do outro lado, porque às vezes a gente tem outro ponto de vista quando a gente está desencarnado. Outro. É a mesma coisa que olhar para uma foto, estou olhando uma foto aqui, e aí eu faço assim, olho todo o panorama da foto. Estou andando por um caminho, e aí eu, lá de cima, vou colocar lá de cima, lá do outro plano, eu vejo as proposições que o caminho me dá. Eu tenho outro ponto de vista. Como é que alguém escolhe vir em uma família com falta material? Quem escolheria? Difícil, né? Você fala, como que eu vou escolher isso? Mas aí, desencarnado, você descobriu que para você trabalhar a sua humildade, sua persistência, sua paciência com Deus, com as coisas, com a vida, você precisa vir em certas circunstâncias. Às vezes, alguma coisa que você precisa aprender vai estar exatamente na dor que a gente sente. É isso. Então, Deus, Ele dá as circunstâncias com muito amor. E aí eu gosto muito de trazer a ideia, antes eu estou falando do livre-arbítrio, a gente está falando de responsabilidade. Nem tudo de ruim que acontece com a gente é por uma falta que eu causei. Nem tudo. E aí a gente tem que tirar um pouquinho desse peso das nossas costas. Porque acontece, eu gosto de falar que acontece de duas formas. Deus está olhando para todo mundo, observando todos os seus filhos, organizando ele. Mas Deus não está de fora, não. Ele está de dentro. Dentro. Vendo dos nossos olhos. Sabendo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero. Como quero. Está sabendo todas as minhas intenções e movimentos.
Ele não vem de fora. Por quê? Porque só assim ele poderia ser justo com as coisas que ele coloca no meu caminho. Só dessa forma ele poderia ser justo para poder inserir. Porque como alguém que não conhece quem eu sou, como alguém que não sabe o que eu penso, o que eu sinto, pode me dar as circunstâncias corretas para que eu ame um pouco mais. Esse é o objetivo dele. É para a gente aprender a amar um pouco mais. Então Deus está com a gente o tempo todo. E Ele está sabendo das nossas escolhas. E aí, como é que Ele gerencia esses filhos tudo, que tem suas vontades próprias, que Ele não fere vontade alguma para poder colocar a vontade dele, porque Ele tem paciência plena, Ele tem capacidade de compreender o caminho de cada pessoa. E sabendo o caminho de cada pessoa, Ele vai guiando, dando essa sequência para a gente. Então, no Pronto Socorro, capítulo 4, o Emmanuel traz uma ideia muito bonita. Ele fala assim, cala-te, Deus falará por ti através das circunstâncias. Então ele está falando para a gente que o idioma de Deus é a circunstância, é aquilo que nos envolve. Então, a circunstância que a gente está é Deus colocando a gente num local, falando assim, olha, é aqui que você precisa estar. Para esse momento, para você aprender esse ponto. É isso que você precisa para você aprender a amar um pouco mais. E aí, voltando no raciocínio, porque às vezes é muito duro falar que, eu estou passando por tal dificuldade porque eu fui muito mal na vida anterior. É duro. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quanto, né? Até quanto? Não é assim que funciona. Tem duas formas que eu acho que é bom a gente poder pensar. Tem essa. Vou dar um exemplo. Um irmão um dos irmãos decidiu que vai dar cocão em outro irmão. Ele vai lá dar um cocão no outro irmão. Decidiu. Deus não vai parar ele no meio do caminho e falar, não, você não pode. Decidiu, ele escolheu. Ele tem a possibilidade porque ele tem a mão dele. Então ele vai bater no outro irmão. O que Deus faz? Vou pegar o Jorge, que deu cocão em outro irmão, para ele entender como é que dói. Essa é a coisa que a gente está acostumado a perceber, certo? Então, ele vai entender, com isso ele vai entender, ele vai compreender e vai trazer um pouco mais de amor no coração dele, porque ele vai descobrir que o que ele fez dói. Isso. Então, ele não gostaria que fosse feito para ele e ele não vai fazer para o outro. É uma parte da compreensão. A outra parte da compreensão, que é, esse irmão decidiu dar o cocão em alguém. Ele foi e chamou Jorge, não porque o Jorge deu o cocão em alguém. Ele chamou Jorge porque o Jorge é o único capaz de perdoar o outro irmão. Então, ele está dando a circunstância em que ele confia que o Jorge vai ter amor o suficiente para lidar com aquele irmão dele. Então, vai lá, toma o cocão, e às vezes o Jorge não aguenta, fica bravo e não consegue lidar com aquilo. Mas Deus via a possibilidade daquilo acontecer. Então, nenhuma circunstância é dada a nós sem que Ele confie que a gente vai passar por aquilo da melhor forma possível. Obviamente, a gente não passa às vezes da melhor forma possível. Mas, então, Deus, às vezes não é algo que eu preciso pagar. Às vezes é Deus confiando no nosso coração. Então, para a gente poder tirar um pouco esse peso, né? Porque tudo que a gente pensa que tudo que a gente passa pode ser dolorido, eu fiz alguma coisa de mal para alguém, às vezes não. Às vezes é só ele confiando que, olha, ele vai conseguir fazer o amor dele florescer a partir daquela circunstância. Jorge, isso explica também muitas vezes por que as famílias são reunidas, os espíritos se encarnam e nem sempre eles têm ligações do passado. Sim. As famílias são formadas de acordo com a capacidade de cada um de ensinar e de aprender. Sim, necessidade. É necessidade. Deus coloca a gente para poder... E aí é interessante, né? Porque a gente fala assim, às vezes não tem conexão do outro lado, mas você vai pensar em Jesus, ele tem conexão com todo mundo. Porque todo mundo que está aqui, ele é responsável. E ele é responsável não porque ele fez alguma coisa ruim para ter esse tanto de gente junto com ele. Não, é porque ele ama todo mundo. Então um dia a gente vai conseguir amar todo mundo da mesma forma que Jesus ama a gente. Mas ainda bem, a gente tem que ir acertando a regra. Não, vai. Isso é uma leis morais, lei do progresso. A gente chega na lei do progresso, vem lá. Mas a gente está falando de liberdade. Voltando aqui para a liberdade, você estava perguntando sobre o pensamento. A gente pode pensar sobre qualquer coisa? Pode. O pensamento é um segredo entre eu e Deus. E colocar em execução esse pensamento? Posso? Posso. Pode, não deve. Nem encarcar com as consequências. Eu tenho que estar ligado à responsabilidade daquilo. Então, em uma outra vida, fiz alguma coisa que eu não devia. Deus falou assim, para você melhorar,
para você melhorar. Você pode... você tratou muito mal muitas pessoas. Você pode vir para poder passar o que você passou, ou você pode vir para auxiliar quem você precisa ser maltratando outra vida. Pode vir como palestrante. Pode vir como palestrante, você pode ir lá para poder falar com bastante gente, para poder ver se você consegue auxiliar algum coração. Então, vou te dar essa ideia, essa determinação para você poder lidar um pouco com esse peso que você causou. Às vezes, aí é legal de falar do palestrante, às vezes as ideias que foram propagadas podem ter sido as piores possíveis. Ele falou, olha, agora você tem que vir propagar o amor, porque olha o mal que causou seus pensamentos dissipados, né, em todas as pessoas. Aí vem para poder falar sobre amor. Aí vem para poder utilizar aquela ferramenta que já foi desenvolvida. Às vezes desenvolveu de outras formas ali, uma forma ruim, e aí agora vai utilizar para o bem. Então são formas que Deus dá para a gente poder utilizar as coisas que a gente tem. Às vezes, obviamente, ele vai falar assim, olha, você ainda não tem capacidade de lidar bem com essa ferramenta que você tem. Então, nessa vida, você vai vir com ela adormecida. Você não vai conseguir falar em público. Não vai conseguir atingir a quantidade de pessoas que você atingiu. E não tem problema, porque você não necessita daquilo naquele momento. Naquela circunstância, aquilo não é propício para você. Então, ele vai te dar a oportunidade quando ele vê. Eu gosto de brincar de que se Deus vê 1% de possibilidade de eu amar um pouco mais na circunstância, ele já está confiando na gente. Fala, vou colocar porque dá. Vai funcionar. E aí a gente escolhe. Viu? Ele não escolhe pela gente, é a gente que escolhe. Interessante, né? O livre-arbítrio é nosso. Ele coloca na nossa frente. Tem uma história que eu gosto de contar. Tem duas histórias que eu gosto de contar. As duas aconteceram. Uma aconteceu com um amigo meu, outra aconteceu comigo. Que era, eu estava indo para atravessar uma rua. E aí eu olhei e tinha um deficiente visual querendo atravessar a rua. Eu parei e pensei assim, será que eu ajudo? Será que eu não ajudo? Como é que eu vou abordar ele? Como é que eu faço? E nesse pensamento uma pessoa pegou e atravessou o deficiente. Olha, perdi minha oportunidade. Apareceu a oportunidade, na dúvida, deixei de cumprir com aquilo que eu poderia cumprir. Deus vai me dar as outras oportunidades, obviamente. Eu perdi mas pela dúvida, por não acreditar. Eu sabia que era bom, eu sabia, mas pela vergonha, às vezes pela falta de coragem de executar o bem, o interesse por estar ali mesmo, tudo bem, não sei como eu vou abordar, mas só de ir perguntar já estava bom. Mas aí eu não consegui. Perdi a oportunidade por limitações minhas, não tem problema. Mas eu não dei não, foi Deus que deu. Eu não dei, entendeu? Ou ele conquistou, porque ele foi. Não, ele conquistou a oportunidade dele, estava ali. E aí tem um outro que um amigo meu estava andando ele estava andando até a praça da estação, entrar dentro da estação da praça da estação, e ele atravessando na Amazonas, e aí ele comprou daqueles amendoinzinhos Plarinê da vida, e foi comendo. Aí uma pessoa da porta da loja pediu para ele um pouco. Ele foi lá e deu um pouco para esse cara. E aí ele continuou andando, e um morador de rua chegou perto dele e começou a conversar com ele. E aí, durante o caminho todo, ele ficou pensando, eu ofereço ou não ofereço? Por quê? Na cabeça dele, o cara viu ele dando um pouco de planinê pro cara da porta da loja, ele era alguém que estava disposto a entregar um pouco para ele também. Então o morador de rua foi caminhando com ele, conversando com ele, e ele o tempo todo pensando, entrega ou não entrega, pergunta ou não pergunta, ele vai querer ou não vai querer. E aí ele andou aquele caminho todo até a estação, que era onde ele tinha que entrar. E aí, chegando na estação, ele chegou num ponto de limite, né? Ou ele oferecia ou ele não oferecia. Aí ele falou assim, você quer um pouco do amendoim? E isso ele ficou pensando nisso o caminho inteiro. Aí o morador de rua virou para ele e falou assim, não, eu só queria alguém para me escutar, muito obrigado. E aí ele foi pro metrô. Então, ele participou da ação toda, mas não aproveitou a oportunidade. Nenhum. Na dúvida, na pressuposição, no julgamento da cabeça dele, ele ficou avaliando, porque ele assumiu que a pessoa que estava do lado dele queria uma coisa e ele não aproveitou a oportunidade. Por quê? A pessoa foi consolada?
Provavelmente. Quem queria falar para alguém ouvir, falou. Mas ele não escutou o que tinha para se escutar. Mas ele se colocou disponível para escutar. Não, ele foi. Mas se ele tivesse oferecido amendoim a princípio, ficou com foco. Se ele tivesse oferecido amendoim a princípio, ele já sabia. Ele já saberia, sim. Mas Ele falar, não, Mas eu concordo em parte com ela. Mas ele tem o mérito de ter tido essa parte. Mas a conversa, que às vezes poderia ter mudado um ponto de vista dele, poderia ter mudado toda uma trajetória, um pensamento, um movimento dele no dia, ele perdeu. Mas o morador de rua, provavelmente só procurou ele porque viu Porque viu que ele estava ação aberto, que ele sim, fez. com certeza. Exatamente. Então, de alguma forma, ele se beneficiou. De alguma forma ele se beneficiou. Ô Jorge, deixa eu só contar rapidamente Pode, à uma coisa que vontade. aconteceu também. Sim. Há muitos anos atrás, eu tomei ônibus, sentei no ônibus e escolhi um lugar que era sozinha porque eu queria ler um livro. Aham. E sentou uma senhora do meu lado, eu já fiquei chateada. Daí a pouco a senhora começou a puxar conversa comigo, eu fiquei mais chateada ainda. Cerceando minha liberdade, pô. Aí ela não parava. Eu falei assim, nossa, eu tenho duas soluções aqui. Ou eu escuto o que essa dona está querendo comigo, ou vou continuar lendo meu livro para ela ver se manca, né? Aí eu resolvi escutar a dona. Aí ela falou, até que ela falou que ela tinha uma coleção de mudinhas, e ela tinha uma muda na casa dela de uma planta que eu estava atrás há muito tempo. E ela falou assim, você pode ir lá na minha casa pegar a muda, me deu o endereço. Criou a conexão. Desceu e eu fiquei no meu lugar com a cara de tacho, pedindo perdão a Deus. Ganhei a muda. Ganhou a muda. Mas aproveitamento. é interessante essa dinâmica do exercer o nosso livre-arbítrio. Porque ele passa por etapas, né? Porque eu posso muito bem ter ido para um lugar, mas eu não estou naquele lugar. Ter me proposto a estar em um lugar para poder escutar, para poder estar buscando outras ideias, outros pensamentos, e eu vou por obrigação. E eu não aproveito nada. Às vezes minha cabeça está lá em casa pensando na louça que tem que lavar. Às vezes a cabeça está lá em casa pensando na roupa que tem que lavar. E eu não estou aproveitando. E aí o que eu fui buscar, o que era de fato para seu proveito, não foi exercício. Ô Jorge, mas a gente também tem que se respeitar. Sim. Porque a gente, pela nossa pequenez, a gente começa a fazer uma coisa por obrigação. Sim. Eu começo a fazer por obrigação, por coordenador não me encher a paciência, para ficar livre. Até, tipo assim, uma barganha entre graças com Deus, mesmo porque a maioria de nós somos oriundos do catolicismo. Mas a gente só continua na tarefa por amor. Os 6 primeiros meses eu vou. É disciplina. Disciplina, obrigação. Mas quando faz 6 meses do ano que eu estou, é porque o amor começou a brotar. Sim. Porque boa coisa é. Não tô falando do não ir. Eu tô falando de a Pra responsabilidade. gente também não se cobrar tanto, porque se começa a cobrar tanto, a gente deixa de fazer. Sim, mas a responsabilidade funciona para os dois lados. Sim. Tanto que eu aproveitei aquela oportunidade, ou tanto que eu entendi que eu era persistente o suficiente para poder estar naquela tarefa durante o tempo que eu fiquei e descobrir e falar assim, cara, não sirvo para essa tarefa. Não quero. Não consigo. Porque o próprio Cristo falou, quem resistir, quem perseverar. Quem perseverar até o fim será E salvo. tudo, não é aquela coisa difícil. Às Sim. vezes é apenas simples coisa que vai mudar. E eu demorei para entender isso. Quando se falava perseverar até o fim, eu achava que era uma coisa grandiosa. Mas é grandioso, vai. Não, mas essa coisa Mas é no simples, pequeno, sim. Eu falo que é grandioso porque a gente demorou tanto tempo para construir um comportamento ruim, uma forma que não encaixa naquilo que agora não encaixa naquilo que a gente acredita. Passamos vidas e vidas fazendo uma coisa de uma certa forma, com um certo pensamento, restringindo todo o bem que eu podia dar para os outros, só para os meus, só para mim. E aí vai seguindo o caminho, e aí eu começo eu acho que eu vou mudar de uma hora para outra, assim. Não, vou precisar andar devagar.
A gente olha no Paulo de Tarso, no Paulo Estevão, ou quem não conhece Paulo Estevão pode olhar na vida do Paulo, a biografia que sabe do Paulo ali, que a vontade, a perseverança que ele tinha, a coragem, vem de antes dele se tornar Paulo, vem de Saulo. Tudo que estava ali, e que o Estevão enxergou quando ele estava nos braços da Abigail morrendo, que ele olha para Abigail e fala assim, seu marido, ele é bom, é só ele defende Moisés da melhor forma possível, com toda vontade. Quando ele encontrar Jesus e entender, ele vai defender com a mesma vontade. A pessoa não muda por completo. Às vezes o que muda é o objetivo. Não, às vezes alguém é muito inteligente para fazer o mal para os outros. Assim que ele encontrar o bem, ele vai ser muito inteligente para fazer o bem para os outros. E a gente não vê que às vezes vai faltar ele andar para esse lado. A gente, às vezes, vai demorar a andar para esse lado. Às vezes, a gente vai persistir numa coisa, falha, e aí tem que continuar persistindo. Você vai ser salvo, aí será salvo de quê, né? Será salvo das suas más inclinações, dos seus pontos, de se responsabilizar por coisas ruins. Você vai passar a se responsabilizar pelos méritos conquistados, pelo amor proporcionado, pelo amor que passou pelo seu coração. É isso. A responsabilidade não é só das coisas ruins, do mal, de todo o sofrimento que eu vou ter que passar por conta de uma coisa que eu fiz. A responsabilidade é também pelo bem que eu recebo, pelo amor que passa pelo meu coração. Então, Deus atribui responsabilidade para tudo. É responsabilidade. E está diretamente ligado ao livre-arbítrio. E na lei de liberdade, ele traz para a gente essa ideia, para a gente poder pensar e raciocinar sobre o que a gente tem liberdade ou não para fazer. Então, pensamento, a gente tem liberdade, mas a gente tem uma responsabilidade com o pensamento. Por quê? Igual eu falei, Deus está com a gente o tempo todo, Ele sabe o que a gente pensa. Não, é um segredo seu e de Deus. Posso estar falando aqui o que quiser, o que vocês estão pensando de mim é entre vocês e Deus. Dá para entender? Então, o que vocês estão pensando das coisas que são faladas, de como as coisas vão caminhar, é entre vocês e Deus. Jorge, a disciplina, ela é um grande exercício do livre-arbítrio. Porque eu escolher ter disciplina, eu estou colocando a minha vontade como algo assim, muito forte. A vontade, tem no livro Pensamento e Vida, capítulo 2, fala da vontade. Ele fala assim, só a vontade é suficientemente forte para domar as más inclinações. O que ela está falando? Só quando eu tenho vontade. E aí, eu preciso separar querer e vontade, para a gente poder entender a diferença. Estou falando sendo tratado lá no livro Pensamento e Vida, para a gente poder entender. Querer eu quero muito tomar um café com leite e um pão de queijo. Isso que eu quero muito. Quero. Mas estou aqui dando a palestra, tranquilamente. Mas eu tenho vontade de um café com leite e pão de queijo. Galera, com Deus, estou saindo daqui e indo em direção à minha casa para poder tomar esse café com leite e esse pão de queijo. A vontade é o gatilho que dispara a ação. Força motriz, que é tirar do estático. Porque eu quero muito bem que as outras pessoas tenham as coisas boas que eu tenho, às vezes. Mas o que eu estou fazendo para poder levar isso para elas? O que eu tenho movimentado no meu dia a dia para poder implantar os meus quereres? Então, é movimento. A vontade é movimento. Então, se eu quero ter muito mais paciência. O que você está fazendo para você ter mais paciência? Já começou a ir em direção? Eu não consigo. Começou a procurar na literatura, ler alguma coisa, procurando. Conversou com alguém que você tem como referência de paciência? Perto da nossa vida, a gente tem alguém que fala assim, essa pessoa tem paciência. Você perguntou para ela como que ela tem paciência? Porque às vezes ela não tem paciência num campo, às vezes ela não vai se achar paciente. Porque em outros ela consegue ver que ela é impaciente. Mas aí você vai perguntar especificamente. Tá, como é que você não tem paciência para uma planta crescer? Estou dando exemplo. Ela fala, olha, porque a planta para ela crescer, você precisa tomar cuidado, você precisa olhar ela todo dia.
Ah, não consegue olhar ela todo dia? Coloca no relógio para você poder olhar todo dia, para você ter essa paciência, para você ver o crescimento, acompanhar. Olha que bonito que é. E aí ela vê uma beleza onde eu não vejo. E porque ela vê a beleza onde eu não vejo, ela tem paciência porque ela vê o progresso. Então, eu tenho que aprender a ver o progresso para poder ter um pouco mais de paciência com a ponta crescendo. Estou sendo específico. E saber que o progresso é lento. É no tempo dela. É no tempo dela. Então, ele não é rápido e nem devagar. Ele é no tempo que tem que acontecer. E aí a gente também tem que ter ideia desse progresso com a gente também. Então, eu quero muito ter uma alimentação saudável. Melhor. Vou no nutricionista, ele me passa, e aí eu sigo aquilo até o almoço do dia seguinte. No almoço do dia seguinte eu saio fora. Saí fora. Errei. Vou parar? Posso parar. Muita gente fala assim, quer saber? Também não vou fazer mais isso não. Mas você acredita que aquilo pode ser bom para você? Você acredita que aquilo pode ser, de fato, positivo para a sua vida? Então, volta na próxima refeição e continua. Então, é persistir até que você vai ser salvo dos seus maus hábitos, por exemplo. Das suas más inclinações, da sua incapacidade de conseguir olhar para o outro e ter compaixão. Então, é nesses pequenos movimentos que a gente vai acrescentando. Aí é interessante, a construção do reino de Deus no nosso coração, ele não é um prédio que cai do alto, bum, e constrói. Não, tijolo a tijolo, ladrilha a ladrilha, pedaço a pedaço. É devagar. E aí cada escolha nossa vai fazer a gente ir construindo, com paciência. Então, você só tem paciência quando Deus coloca na sua vida alguma coisa que você não tem paciência. Aí a circunstância, ele sempre vai dar. Então, a gente pede, né? A gente vira para Deus, pede para ele, reza para ele pedindo as coisas. Aí acha que ele não sabe o que a gente precisa? Ele sabe, mais que a gente. Mas a oração serve para a gente poder sintonizar com ele. Então, Deus está ali. A oração é uma ação que faz a gente constantemente ir educando o nosso querer. Por quê? Deus vai responder para a gente, olha, você quer essa coisa, mas não é assim que funciona. Se eu te entregar tudo o que você pede, acabou a sua vida. Porque a gente pede muita coisa que, se fosse entregue, a gente ia se perder. Ele falou, não, acompanha aqui, vem comigo. Eu estou guiando, eu sou um pastor. Nada vai te faltar, nada. Sai comigo, vem cá, vamos junto. E ele está junto, né? As dores, os sofrimentos, os choros, as revoltas. Está com a gente. Ele sabe o que a gente pensa, ele sabe. Ele não é um pai ausente. Ele é o pai mais presente de todos. Ele conhece a gente profundamente. E é por isso que ele vai entregando para a gente essas circunstâncias, essas possibilidades. E aí, está falando de pensamento. Eu posso pensar em tudo que eu quiser? Posso. A minha responsabilidade com o meu pensamento é entre eu e Deus. Obviamente, se eu quero mudar os pensamentos que eu estou tendo, eu vou buscar formas de mudar esse pensamento. Falando de pensamento, eu estou lembrando, faz pouco tempo no estudo, falar você sabe por que a Ana falou com o Chico, disciplina, 3 vezes? Aí eu falei assim, uai, a gente tem que ter disciplina tudo, ainda brinquei. Eu falei assim, não, disciplina no pensar, no sentir e no agir. Aí eu falei, nossa senhora, tô longe. Eu só achava Tamo longe. Disciplina tem que não agir, só não agir. Geralmente a gente acha que a disciplina é só não agir. Aí eu falei, e assim, eu vi isso, eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu falei, ó. Mas aí é uma coisa que você colocou no conhecimento há pouco tempo. Mas de sentimento e de execução, você já sabia. Sim, mas eu vou só achar que era só o horário, tudo certinho. Sim. Eu ainda brincava, a gente tem que ser igual militar, tudo. Mesmo na revolta, né? Mesmo na revolta. Cobrava assim. E depois eu entendi isso, só ficou até mais leve. Sim. Mas é porque às vezes as pessoas funcionam diferente. Às vezes a sua forma de ser disciplinado vai ser diferente da forma de outra pessoa ser disciplinada. Às vezes colocar ali os horários separados não vai funcionar para outras pessoas. É legal de pensar isso também, porque cada um de nós
aprende a ter disciplina de uma forma diferente. Às vezes, alguns de nós vão aprender a ter disciplina de forma dolorida. A gente não quer, né? Mas vai. Deus utiliza todas as formas para poder a gente aprender. Não tem falta isso. Então, seguindo, eu posso expressar todo o pensamento que eu tenho? Poder, Posso. e sofre as consequências. Sofrer as responsabilidades que eu tenho contra aquele pensamento, né? Mas eu devo? Eu devo? Não. E é legal, por isso que eu gosto da frase do Paulo para ajudar a gente, né? Ele fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Beleza? O que nem tudo me convém? Nem tudo eu tenho a possibilidade de fazer. Posso muito bem estar pensando em voar aqui agora e eu não vou conseguir voar. Não tem jeito. Não me convém, porque eu não tenho possibilidade. Mas às vezes me convém porque eu tenho possibilidade. Então, me convém que eu saia daqui agora e vá pro meu carro e vá embora daqui. Falta 2, 3 minutos. Convém. Eu poderia, certo? Às vezes eu preciso chegar em casa mais cedo, não sei o que está acontecendo, ninguém sabe e pode me convir. Mas a segunda frase é a que determina o peso da ação. Fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Então, às vezes, me convém porque eu tenho o poder de exercer a ação sobre alguém. Me convém, porque geraria o meu bem. Mas no agrupamento não edifica. Às vezes, eu exercendo meu papel de pai, colocando pressão sobre meu filho, me convém. Porque eu acho que ele vai estar melhor daquela forma. Porque eu acho que ele seguir a carreira de médico é melhor do que ele seguir a carreira de artista. Acho. Essa é a minha convicção pessoal. Mas edifica, constrói. Eu sei o que meu filho quer. Eu sei como ele se importa com isso. Porque eu olho para o mundo e às vezes no mundo eu vejo que ele vai ter mais recurso material, vai ter mais conforto sendo um médico da vida. Mas eu deixo de olhar que ele aceita o esforço e o peso que ele vai ter que executar para ser o artista que ele quer ser. E aí eu gero menos amor, porque eu vou subjugar a vontade dele. Aí por ele fazer as coisas lá na frente, ele vai desentender comigo. Vou ferir o coração dele. Não entendi quem é ele. Então eu deixei de criar um contato, uma relação sobre aquilo que ele queria, sobre aquilo que ele pensava. Desconectei nós dois por conta de uma coisa que me convinha naquela época, porque eu acho que é o mais seguro para ele. Então, às vezes, não é só a conveniência, às vezes é a edificação, a construção daquilo. Então, para construir, a gente precisa repensar tudo que a gente está fazendo. Então, às vezes um pensamento meu, para passar para a ação, vai necessitar que eu medite, que gera progresso, felicidade, segurança e justiça para todo mundo que está envolvido. Tá gerando? Então aí eu faço. Então, nossa conversa sobre liberdade terminou por hoje. Muito obrigado pelas participações, é muito bom a gente sair daqui matutando, porque vou ficar pensando em algumas coisas que a gente conversou aqui e até a próxima. Nós que agradecemos.